Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho. O tema da aula de hoje é sobre intervalos e férias. Esse tema é importante porque ele versa diretamente sobre a saúde física e psíquica do trabalhador. O trabalho exaustivo, seja manual, seja intelectual, ele provoca fadiga, que, por sua vez, pode ser a causa de diversos acidentes do trabalho e também de doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais são aquelas decorrentes da relação de trabalho, como as lesões por esforço repetitivo, as DORTs, que são as tendinites, as bursites. Temos também doenças relacionadas à visão, doenças pulmonares, doenças de pele desenvolvidas por quem trabalha com agentes químicos e também, e não menos importante, as doenças ocupacionais psicossociais, que são aquelas decorrentes de situações de assédio moral, assédio físico, estresse, que por sua vez pode desencadear diversas outras doenças. Por esses motivos, o corpo humano, depois de um determinado período de trabalho, ele necessita de descansos periódicos para recuperar as suas energias, a sua capacidade de trabalho e, com isso, preservar a sua saúde física e mental. Para iniciar a aula de hoje, falaremos sobre o intervalo interjornadas. A CLT, ela prevê duas formas de intervalos: o intervalo interjornada e o intervalo intrajornada. O prefixo inter significa entre e o prefixo intra significa dentro, interior. Com isso, você já consegue distinguir essas duas formas de intervalos. O intervalo interjornada, ele ocorre entre duas jornadas de trabalho, entre 2 dias de trabalho. Já o intervalo intrajornada, ele ocorre no interior da jornada de trabalho, como, por exemplo, aquela pausa para alimentação ou uma pausa para descanso. O artigo 66 da CLT, ele dispõe sobre o intervalo interjornada, como aquele período de, no mínimo, 11 horas consecutivas para descanso entre 2 jornadas de trabalho. Esse artigo ele é aplicável tanto para trabalhadores urbanos, como também para trabalhadores rurais. Inclusive, a Lei 9.719 de 98 também assegura o intervalo interjornada para os trabalhadores portuários avulsos. Com isso, se o trabalhador largar do trabalho às 5 horas da tarde de uma segunda-feira, ele só poderá retornar ao trabalho a partir das 4 horas da manhã da segunda-feira, da terça-feira. Como eu faço para calcular o intervalo interjornada? Eu penso no horário daquele saiu daquele dia, por exemplo, 5 horas da tarde, projeto no dia seguinte 12 horas, 5 horas da manhã e subtraio 1 hora. E vai dar 4 horas da manhã. Com isso, eu já consigo calcular, eu acho mais fácil, de forma mais rápida, as 11 horas consecutivas de descanso. Pode ocorrer do intervalo interjornada coincidir com o repouso semanal remunerado. Nesses casos, devem ser somadas as 11 horas do intervalo interjornada com as 24 horas do repouso semanal remunerado. Com isso, aquele trabalhador terá 35 horas para descanso. Por exemplo, se o trabalhador trabalha de segunda a sábado e ele larga do trabalho às 10 horas da noite do sábado, contando as 35 horas, ele só poderá retornar ao trabalho às 9 horas da segunda-feira seguinte. O repouso semanal remunerado e o intervalo interjornada, eles sempre devem ser somados, jamais suprimidos. Caso seja suprimida alguma hora de descanso dessas 35 horas, deverá ser paga integralmente as horas subtraídas desse intervalo, acrescidas do adicional de 50%. Esse é o entendimento da súmula 110 do TST e da orientação jurisprudencial número 355 também do TST. O intervalo intrajornada é aquela pausa para descanso e alimentação
durante a jornada de trabalho. Ele está previsto no artigo 71 da CLT, que é muito recorrente em provas. Para facilitar a sua compreensão e a sua memorização, eu elaborei a tabela a seguir, que traz o tempo da jornada e o intervalo mínimo correspondente. Para jornadas de até 4 horas diárias, não é obrigatória a concessão de intervalo intra-jornada. Para jornadas de 4 horas até 6 horas diárias, é obrigatório a concessão do intervalo de 15 minutos. Já para jornadas a partir de 6 horas diárias, o intervalo mínimo é de 1 hora e de, no máximo, 2 horas. Esse artigo ele versa sobre os trabalhadores urbanos, mas o decreto 73.626 de 74, ele assegura que para os trabalhadores rurais que laborem em jornadas superior a 6 horas diárias, eles fazem jus ao intervalo mínimo de 1 hora, os quais devem ser observados de acordo com os usos e costumes da região. Essa expressão, usos e costumes da região, ela também é muito recorrente em prova, por isso eu trouxe para vocês essa observação. Nesse caso, como eu disse, o intervalo intra-jornada, ele não é computado para a jornada diária. O que isso significa? Para a pessoa que trabalha 8 horas diárias, que entra às 8 da manhã e sai às 5 da tarde, ela terá a carga horária de trabalho de 8 horas diárias, mais 1 hora correspondente à concessão do intervalo intra-jornada. A concessão parcial do intervalo intra-jornada ou a não concessão do intervalo intra-jornada, ela implica no pagamento de natureza indenizatória ao trabalhador. Antes da reforma trabalhista, essa indenização era em relação ao período total do intervalo intra-jornada. Com a reforma, passou a ser referente apenas ao período suprimido, fazendo jus, o empregado, ao acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Por exemplo, se o empregado elabora 8 horas diárias, ele faz jus ao intervalo de 1 hora. Na hipótese em que não seja concedido o intervalo de 1 hora, ele fará jus à indenização em relação a 1 hora do intervalo intra-jornada. Mas, na mesma situação, o trabalhador labora 8 horas diárias, fazendo jus a 1 hora de intervalo intra-jornada. Se for concedido a ele apenas 20 minutos, a indenização será referente aos 40 minutos restantes para completar o tempo mínimo do intervalo intra-jornada. Esse parágrafo do artigo 71, por ter sido alterado pela Lei 13.467 de 2017, que foi a reforma trabalhista, ele é muito recorrente em prova também. Geralmente, as provas costumam cobrar essa expressão, período suprimido, a natureza indenizatória do pagamento em relação a esse período suprimido. Além disso, para as jornadas a partir de 6 horas diárias, o intervalo mínimo ele pode ser reduzido ou fracionado por convenção ou acordo coletivo. Para as jornadas de até 6 horas diárias e de no mínimo 4 horas diárias, esse período pode ser fracionado também por convenção ou acordo coletivo. Essas duas hipóteses estão previstas no parágrafo 5º do artigo 71. Além disso, o limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição também pode ser reduzido por ato da administração pública para as empresas que ofertem refeitórios. Em algumas categorias de trabalhadores, se tem também os intervalos intra-jornadas especiais, justamente para tutelar a saúde do empregado. Como é a hipótese do digitador.
A cada 90 minutos de trabalho, ele faz jus ao intervalo de 10 minutos para descanso. Para trabalhadores que laboram em câmeras frigoríficas, que têm contato com muito frio, eles também fazem jus ao intervalo de 20 minutos a cada 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo. Trabalhadores em minas no subsolo faz jus ao intervalo de 15 minutos a cada 3 horas de trabalho. E mulheres que amamentam fazem jus ao intervalo de 2 intervalos de 30 minutos até a criança completar 6 meses de idade. Falaremos agora sobre férias. Para iniciar o tema, eu acho importante fazer uma observação, que a medida provisória 936 de 2020, ela, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, autorizou a antecipação de férias individuais e a concessão de férias coletivas. Eu optei por não tratar da MP 936 na aula de hoje, porque ela ainda está sendo debatida pelo Legislativo e também porque ela não consta no edital da ordem. Contudo, eu recomendo a leitura da MP 936 de 2020 e também eu vou disponibilizar no meu Instagram, @advrenataespíndola, um post específico sobre a temática. Bom, o gozo de férias anuais é um direito concedido a todo trabalhador urbano e rural. Além desse período de descanso de 1 mês, também é concedido ao trabalhador um acréscimo de 1/3 ao seu salário, o chamado terço constitucional. Você pega o salário base do empregado e divide por 3. Esse valor, que será de 1/3, corresponde ao terço constitucional. Assim, se o empregado recebe R$3.000, em relação às férias, ele receberá R$4.000. R$3.000 em relação ao salário base e R$1.000 em relação ao terço constitucional. As férias, ela é composta por 2 períodos, o período aquisitivo e o período concessivo. Para que o trabalhador adquira o direito às férias, é preciso que ele labore por 12 meses. Esses 12 meses de trabalho compõem o período aquisitivo. Em seguida, no período aquisitivo, inicia-se o período concessivo, que são os 12 meses subsequentes, nos quais o empregado poderá gozar de 1 mês de férias. O artigo 130 da CLT, ele faz uma relação entre as férias e as faltas justificadas. Esse artigo ele é muito recorrente também em provas e é um pouco difícil memorizar. Para tentar facilitar, eu trouxe essa tabela. Vocês podem perceber que a cada grupo de 9 dias de faltas, perdem-se 6 dias de férias. Ou seja, o trabalhador tem direito a 30 dias de férias se ele faltar até 5 vezes. Se ele faltar entre 6 e 14 vezes, as férias dele já são reduzidas para 24 dias. De 15 a 23 faltas, passa-se a 18 dias de férias, e entre 24 e 32 faltas justificadas, passa-se a 12 dias de férias. A partir da 32ª falta, o trabalhador perde o direito a férias em relação àquele período aquisitivo. Em relação ao artigo anterior, o artigo 131, ele traz algumas hipóteses em que a ausência do empregado não será considerada como falta ao serviço e com isso não implicará na redução do número de dias de férias. Como é no caso das hipóteses previstas no artigo 473. Esse artigo, ele traz as hipóteses em que o empregado pode se ausentar do trabalho sem prejuízo do salário, como no caso de falecimento de familiar, de comparecimento ao juízo, levar filhos ao médico, em virtude do casamento, há diversas hipóteses. Esse artigo ele também é recorrente em prova, mas ele é muito decoreba. Com isso, eu sugiro a leitura de vocês em casa em relação a esse artigo.
Voltando ao artigo 131 da CLT, há também outras hipóteses em que a ausência do empregado não acarretará em falta, como licenciamento compulsório em razão da maternidade ou por aborto, acidente de trabalho ou enfermidade atestada pelo INSS, faltas que foram justificadas pela empresa, suspensão do trabalho em virtude de inquérito administrativo ou prisão preventiva, ou nos dias que não tenha havido serviço. Já o artigo 133 da CLT, ele traz hipóteses da perda do direito a férias, como é no caso do empregado que deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias. Ou no caso de empregado que está no gozo de licença com percepção de salário por mais de 30 dias, ou deixou de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa, ou que tenha recebido da Previdência Social prestações relativas a acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses. Nessas hipóteses, inicia-se um novo decurso do período aquisitivo, ou seja, a partir do fim dessas hipóteses, começa-se a contar os 12 meses do período aquisitivo. As férias são concedidas por ato do empregador durante os 12 meses do período concessivo. A reforma trabalhista alterou o parágrafo 2º do artigo 134, passando a autorizar a divisão desse período de férias em até 3 períodos. No entanto, há um limite temporal, no qual o primeiro período não pode ser inferior a 14 dias, e os demais períodos, que são os 2 correspondentes, não podem ser inferior a 5 dias. Eu trouxe essa ilustração para tentar facilitar para vocês essa compreensão. O parágrafo 2º do artigo 134, ele também foi revogado pela reforma trabalhista, que anteriormente era vedado que o maior de 50 anos ou o menor de 18, eles usufruíssem as férias em diferentes períodos, né? Eles teriam que usufruir das férias em apenas um período, de uma só vez. A reforma trabalhista alterou essa norma e também incluiu o parágrafo 3º no artigo 134 da CLT, que veda o início das férias num período de 2 dias que anteceda um feriado ou o repouso semanal remunerado. Sempre que as férias forem concedidas fora do prazo de 12 meses do período concessivo, o empregador terá que indenizar o empregado por esse descumprimento. E essa indenização corresponderá ao pagamento em dobro da remuneração em relação às férias. As férias, elas têm que ser concedidas com a antecedência mínima de 30 dias e o empregado, ele dará recibo a respeito da comunicação das férias. Além disso, o empregado tem que apresentar a CTPS ao empregador para que seja anotada a concessão das férias. A Lei da Liberdade Econômica, ela alterou em 2019 a previsão de que, aliás, ela incluiu, né, no artigo 135 a previsão de que nos casos em que o empregado possua a carteira de trabalho por meio digital, essa anotação será feita nos sistemas. Como eu havia dito, a concessão das férias, ela é um ato do empregador, de acordo com o seu melhor interesse. Então, é ele que irá definir quando será a época das férias do empregado. Geralmente, o empregado sinaliza, né, o período em que ele tem interesse e o empregador avalia a possibilidade da concessão das férias naquela época.
O artigo 136, parágrafo 2º e 1º, ele dispõe que, para os menores, né, de 18 anos, onde se tem um empregado estudante, ele tem o direito de coincidir as suas férias com as férias escolares. E também, para os membros de uma família que laborem para o mesmo estabelecimento ou empresa, eles também têm o direito de gozar férias no mesmo período. Bom, para finalizar a aula de hoje, no nosso último slide, eu trago o tema do abono pecuniário, que é a venda facultativa das férias pelo empregado ao empregador. É possível que ele converta até 1/3 do seu período de férias, né, em abono pecuniário, e ele receberá a remuneração correspondente a esse período. Em relação ao pagamento da remuneração das férias, que nós já vimos que é o salário mais o terço constitucional, e também para a hipótese de abono pecuniário, o pagamento ele tem que ser efetuado em até 2 dias antes do início do respectivo período. Então, o empregado ele tem que ser comunicado sobre as férias 30 dias antes e o pagamento das férias tem que ser realizado em até 2 dias antes do início das férias. Pagamento das férias e do abono pecuniário, se for o caso. No ato, o empregado também dará quitação do pagamento e tem que ter a indicação do início e do fim das férias. Faremos agora algumas questões relativas ao tema. A primeira questão é do exame de 2018, que traz o seguinte enunciado. Considerando a grave crise financeira que o país atravessa, a fim de evitar a dispensa de alguns funcionários, a Metalúrgica Multiforte Limitada pretende suspender sua produção por 1 mês. O Sindicato dos Empregados da Indústria Metalúrgica contratou você para, como advogado, buscar a solução para o caso. Segundo o texto da CLT, assinale a opção que apresenta a solução de acordo mais favorável aos interesses dos empregados. Vamos lá. Primeira resposta. Implementar a suspensão dos contratos de trabalho dos empregados por 30 dias. A suspensão do contrato de trabalho, como vocês verão nas próximas aulas, ela acarreta no não pagamento do salário durante o período. Desse modo, não é a opção mais favorável, não parece ser a opção mais favorável aos empregados, porque eles ficarão sem salário. Conceder férias coletivas de 30 dias. Essa é a opção correta, nós vamos ver no próximo slide sobre as férias coletivas. Eu trouxe essa questão justamente para a gente trabalhar um pouquinho esse conceito. Promover lockout. Lockout é a paralisação pelos empregadores das atividades como forma de dificultar, né, a negociação com a classe trabalhadora, a classe dos empregados. Isso é vedado por lei. Não se permite lockout no ordenamento jurídico brasileiro. Implementar a suspensão de contratos de trabalho por 30 dias por meio de acordo coletivo. A diferença era acordo individual ou acordo coletivo em relação à letra A. De qualquer forma, a suspensão do contrato de trabalho não é uma opção mais favorável aos empregados. A opção mais favorável são as férias coletivas. Elas estão previstas no artigo 139 da CLT, que dispõe sobre a possibilidade de conceder a todos os empregados de uma empresa ou de certos estabelecimentos ou de um setor da empresa, né, o gozo comum durante um período comum de férias coletivas. Essas férias podem ser divididas em até 2 períodos durante o ano, mas eles não podem ser inferiores a 10 dias corridos. A segunda questão é de 2012 e ela trata sobre a Maria foi contratada pela empresa Bolos S.A. para exercer a função de copeira, cumprindo jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas, sem intervalo alimentar, ou seja, sem intervalo intra-jornada. Decorrido 2 anos do início do pacto contratual, foi a empregada dispensada, recebendo as parcelas da ruptura.
Contudo, inconformada, porque jamais lhe foi permitido usufruir de intervalo para descanso e alimentação, Maria ajuiza a reclamação trabalhista postulando o pagamento do período correspondente ao intervalo alimentar não concedido. Assinale a afirmativa correta. Bom, de 1 às 15 horas, nós temos 4 horas de trabalho. Vocês lembram da tabela que dizia que até 4 horas de trabalho não é obrigatório a concessão do intervalo intra-jornada. Desse modo, conforme o artigo 71, parágrafo 1º da CLT, a letra correta é a letra C, Maria não faz jus ao pagamento de horas extraordinárias, porquanto, diante da carga horária cumprida, não lhe era assegurada a fruição do intervalo intra-jornada. Ela só faria jus se trabalhasse a partir de 4 horas. De 4 horas a 6 horas de trabalho faria jus a 15 minutos e a partir de 6 horas de trabalho faria jus a 1 hora. Questão seguinte, do ano de 2010. Com relação ao regime de férias, é correto afirmar que as férias devem ser pagas ao empregado com um adicional de 1/3 até 30 dias antes do início do seu gozo. Está falando sobre pagamento. Pagamento é até 2 dias. 30 dias é para comunicação. Salvo para as gestantes e os menores de 18 anos, as férias podem ser gozadas em 2 períodos. O empregado que pede demissão antes de complementar seu primeiro período aquisitivo faz jus às férias proporcionais. Essa é a opção correta. A letra B, ela estaria incorreta no ano de 2010, porque a reforma trabalhista, ela autorizou a possibilidade, né? Na verdade, ela retirou a vedação quanto à divisão de férias pelo menor de 18 anos. Então, considerando que não há mais essa restrição, não estaria incorreta a letra B. Mas, de qualquer modo, a letra C é a letra mais correta nessa hipótese. Por quê? A súmula 261 do TST, ela dispõe que o empregado que se demite antes de completar 12 meses de serviço tem direito a férias proporcionais. As férias proporcionais são aquelas que, seja por conta de uma demissão, ou por uma rescisão por justa causa ou sem justa causa, o empregado não pôde completar o período aquisitivo das férias. Contudo, a ele é assegurado o pagamento dessas férias proporcionais. Como é que ele é feito? Você divide, né? Você vê quantos meses ele trabalhou. Por exemplo, ele trabalhou 3 meses ao longo de um ano. Então, ele terá direito ao pagamento referente a 3/12 das férias proporcionais. As férias proporcionais, elas são calculadas na proporção de 1/12, né? Correspondente a 1 mês do total de um ano. Então, se ele trabalhou 3 meses, ele terá direito a 3/12. Essa será a proporção das férias. É apenas um exemplo. Eu trouxe essa questão justamente para a gente trabalhar um pouquinho a ideia das férias proporcionais, que são aquelas que, por conta da impossibilidade de se completar o período aquisitivo de trabalho, que são aqueles 12 meses de trabalho, para que o empregado possa ter direito às férias, né? Para que ele não fique, para que ele não perca esse direito, é assegurado as férias proporcionais. Bom, essa é a última questão. Eu espero que a aula tenha sido produtiva para vocês. E qualquer dúvida, entre em contato comigo por meio do Instagram ou por meio do meu e-mail, que eu deixo aqui no próximo slide. E aguardo vocês nos nossos próximos encontros. Até lá!